Quantos estão famintos e sedentos pela palavra de Deus aqui nessa manhã? Amém, glória a Deus. Deus é bom demais. E eu gostaria de convidar você então a abrir a palavra lá no livro de Esther, no capítulo 9, e vamos ler o versículo 5. Conforme você for encontrando, obrigado querida, vá se colocando de pé. Esther capítulo 9, vamos ler juntos o versículo 5. Que bênção que você está aqui hoje, nesse dia frio. Temos ouvido a respeito de alguns irmãos que estão doentes, estão com gripe, né, ou resfriado por conta dessa mudança de temperatura. Eu quero aproveitar e te aconselhar a continuar se agasalhando bem. Cuidado aí com essas mudanças dramáticas de temperatura, né? Hora faz calor, hora faz frio, de repente você está num fogo quente, daqui a pouco você sai, pega aquele vento que entra lá no osso, né, da tua espinha dorsal, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Você que é daqui de São Bento, como é que funciona o negócio, né? Então se cuida, né? Tome o teu chazinho, volte à prática do chimarrão, coisa boa esse chimarrão, hein? Que o Senhor continue nos preservando aquecidos em nome de Jesus. Esther capítulo 9, versículo 5 diz assim: os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, nos rendemos à Tua doce palavra, nos colocamos diante de Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor é real, de que o Senhor fala conosco, de que o Senhor ministra as nossas vidas, de que o Senhor nos transforma de dentro para fora pela boa ação do Espírito Santo. Que o Senhor nessa manhã tenha liberdade em cada coração, em cada mente, em cada sentimento, em cada sofisma, em cada pensamento, para que tudo aquilo que a Tua palavra tem para derramar sobre nós e alinhar o nosso coração cada vez mais parecido e tornar cada vez mais parecido com o Teu, que assim seja nessa manhã. Senhor, nos prenda a Ti nessa manhã. Nos coloque diante de Ti, Senhor, nos assentamos aos Teus pés como Maria. E Senhor, crendo, Pai, que deixamos os afazeres de lado como Marta estava ali fazendo, Senhor, mas nos assentamos, Senhor, aos Teus pés para ouvi-lo, para aprender de Ti e para sairmos deste encontro tocados, transformados, mexidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quanta coisa nesses 5 domingos, né, amados? Nós tivemos aqui, este é o 5º domingo, onde nós estamos trabalhando, expondo o livro de Esther. No primeiro domingo, eu trouxe a palavra com respeito ao capítulo 1, capítulo 2, e ali nós pudemos conhecer um pouco mais sobre a providência de Deus, né? Todo aquele enredo da história da rainha Vasti, depois do momento da coroação da rainha Esther, todo esse trabalhar, né, que o Senhor foi fazendo diante da sua soberania e da história humana para que a vontade dele se cumprisse. Daí, no segundo domingo, nós tivemos a pastora Sheila trabalhando os capítulos 3 e 4, falando sobre o plano de Ramã para exterminar os judeus, né? O pedido de Mardoqueu a Esther, e aqui pudemos aprender um pouco mais sobre a soberania de Deus, que Deus realmente é o Deus soberano, a história é dele e ele faz segundo lhe apraz. No terceiro domingo, nós tivemos nos capítulos 5 e 6, né, a pastora Ju trouxe um pouco mais da história, um pouco mais do entendimento do que essa história traz para nós, né? Quando Esther se achega ao rei, então pedindo para se encontrar com ele, ele estende o cetro, ele autoriza a presença dela naquele lugar, e ali então ela começa
estrategicamente a fazer algumas refeições, né? Tanto com o rei quanto com Ramã, até que as coisas vão se desenrolando, né? Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Mardoqueu então é evidenciado no meio dessa história como um homem que havia livrado o rei de uma conspiração. E aí nos capítulos 7 e 8, nós tivemos domingo passado, o pastor Edu, né? Quando a palavra fala sobre o enforcamento de Ramã, o decreto do rei em favor dos judeus, e o pastor Edu usou então deste momento para evidenciar e nos alertar quanto às distrações da vida, né? Como o rei estava ali distraído com as coisas tão importantes que estavam acontecendo no seu reinado, e ele não estava nem percebendo os acontecimentos, né? E hoje então nós estamos diante dos capítulos últimos, 9 e 10, para encerrarmos essa série no livro de Esther. E aqui neste versículo 5 que nós lemos, nós temos um resumo do que acontece no final. Bom, no final, tudo aquilo que Ramã havia tentado conspirar contra o povo hebreu, o Senhor, de maneira soberana, né, através da mão invisível dele, né, foi até mencionado que diante do livro de Esther não há menção quanto ao nome de Deus, mas nós sabemos que Deus opera de maneira invisível, poderosa, e ali então ele trabalha em favor do seu povo. E o Senhor então livra o povo hebreu de um extermínio que estava já estava decretado com o próprio anel do rei. Amém? Quantos são felizes de saberem que Deus cuida dos seus? Vou dar mais uma chance para você. Quantos aqui, nesta manhã fria, são gratos ao Senhor por saber que Deus cuida dos seus? Amém. Aleluia, Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus de uma maneira muito especial. Irmãos, aqui então, nós vamos começar a ler o capítulo 9 e vamos começar a perceber o processo que se dá da vitória do povo hebreu, tá? Então, abra a tua Bíblia, mantenha ela aberta aí, nós vamos ler bastante hoje, tá? Os capítulos 9 e 10, vamos ler possivelmente eles inteiros, enquanto nós estaremos aqui conversando a respeito da palavra de Deus e expondo aquilo que ela tem para falar para nós. No versículo 1 do capítulo 9 em diante, a palavra vai dizer o seguinte, que no 13º do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus. Olha que interessante a reviravolta que a palavra nos mostra. Quando nós começamos lá no capítulo 1, no capítulo 2, principalmente, capítulo 3, nós vamos vendo que ali há uma conspiração muito forte, mas de repente, no final deste enredo, nós começamos a ver que Deus favorece o seu povo. E não somente isso, mas nós encontramos que os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei apoiaram os judeus neste momento de confronto. Mas por que é que eles apoiaram os judeus? Porque o medo que tinham de Mardoqueu, primo de Esther, havia se apoderado deles. Olha que coisa preciosa nós olharmos para a história e percebermos como o Senhor trabalha nos bastidores. Como o Senhor trabalha onde não está ninguém percebendo, como Ele está arquitetando de maneira estratégica, diante da sua providência, a sua ação na humanidade. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Um homem que foi totalmente empoderado pela providência de Deus. Irmãos, nós temos duas figuras muito fortes
na história de Esther. Nós temos Hamã, um homem que fez de tudo para se empoderar, um homem que passou por cima de princípios e valores, que não tinha ética, não tinha nada, fez de tudo para se tornar alguém que não era. Ao mesmo passo que nós temos Mardoqueu, um homem que não tinha a menor intenção de se tornar alguém importante, mas Deus decide colocá-lo em um grau de suma importância no Império Persa. Perceba que só aqui nós já temos algo extraordinário, que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe com quem Ele pode contar. Ele sabe com quem Ele pode fazer com que na sua história, na sua providência, na sua soberania, Ele coloque pessoas nos lugares certos, no momento certo, do jeito certo, na intensidade certa. Então, uma das coisas importantes que nos faz refletir aqui, em primeiro lugar, é que muito mais do que nós almejarmos coisas das quais nós não temos e posições das quais nós não temos, vale a pena nós questionarmos a respeito de qual é o nosso papel na história de Deus. Ao invés de ficarmos buscando coisas das quais nós não sabemos e simplesmente queremos porque o coração do homem é enganoso, nós podemos nos debruçar em buscar em Deus o que Ele tem para nós, onde estamos, no contexto em que estamos, com as pessoas quem conhecemos. O Senhor nos coloca e nos tira, o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o Senhor, amém? Então, entendendo esta dinâmica de Deus, nós precisamos, nos lembrando disso, acalmar o nosso coração. Talvez você esteja andando ansioso, esperando por uma promoção, esperando por uma mudança de vida, esperando por uma virada de chave, esperando por uma nova estação. Mas ei, deixa eu te dizer algo aqui nessa manhã. Você já pensou em perguntar a Deus qual é o propósito dele para você, onde você está? Qual é o propósito de Deus para com quem você se relaciona? Para o lugar onde você trabalha? Com a família que você tem ao teu redor? Sabe, Hamã, no final da história, como nós vimos nos últimos domingos, ele encontrou a sua própria desgraça. Na própria forca em que ele fez para Mardoqueu, lá ele foi enforcado. No próprio lugar onde ele estava tramando a derrota do seu inimigo, lá a sua vida se encerrou. As atitudes de Hamã revelam que ele foi um homem malfeitor, um homem que o levou à ruína. Se você olha a partir da ótica de Hamã para essa história, lá no capítulo 3, do versículo 5, você vai ver que ele fica irado por um homem que não se curva perante ele. Veja a audácia de um homem ter a coragem de ficar irado porque um outro homem não se curva perante ele. Irmãos, isso aqui revela um coração altivo, um coração orgulhoso. Hamã, no versículo 8 do capítulo 3, mente e manipula a opinião do próprio rei Xerxes, para que o rei, através de um outro entendimento, possa conceder a ele o anel, para que ele possa então selar um decreto que ele mesmo quer fazer. As meias-verdades, as manipulações, as coisas que este homem trama ao longo de toda a trajetória, para que então os seus desejos, os desejos do seu coração venham a se estabelecer. No versículo 12 do capítulo 3 de Esther, nós vimos Hamã usa o nome do rei Xerxes nas cartas que escreve, como se o anel e o selo não bastassem. Ele tem a ousadia de escrever no nome do rei. Ele assina suas próprias cartas, o seu próprio decreto, com o nome de um terceiro. Ele usa da autoridade de uma outra pessoa para satisfazer os desejos do seu coração. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando conosco aqui nessa manhã.
O Espírito Santo já está revelando algumas coisas aqui para nós nessa manhã. E posso te dar um conselho bem pastoral? Se permita. Deixe o Espírito Santo colocar um espelho diante de você nessa manhã. Deixe o Espírito Santo falar o teu coração nessa manhã. Não pense no vizinho, não pense em quem está do lado, não pense no discípulo que não veio, não pense no discipulador que não veio, não pense naquele irmão, pense em você. Deixe o Espírito Santo falar contigo aqui nessa manhã. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, é para você essa palavra. Amém? Ramã, no versículo 11 do capítulo 5, ele vai se vangloriar da sua riqueza e do seu lugar de honra. Ele começa a olhar para as suas coisas e encontrar nas suas coisas a satisfação. A se encontrar na sua posição a satisfação. A se encontrar nos seus bens e dizer, é isso que me faz feliz. Mas apesar disso tudo, para um homem orgulhoso, prepotente, altivo, nunca está bom. Nunca está bom. Ao contrário do contentamento que a palavra de Deus nos ensina, a estarmos contentes em todas e quaisquer circunstâncias. Um homem prepotente, ele está sempre insatisfeito. Ele nunca chega no lugar onde ele gostaria, porque assim que ele pisa no lugar onde ele achava que ali era bom, lá ele está maquinando de novo para ir para um outro lugar. Para ir para um outro lugar, para conquistar mais coisas, para ganhar mais dinheiro, para avançar, para fazer isso, para fazer aquilo. E a paz foge como aquela areia que escoa dentre os dedos. A paz de Deus, a paz que vem no contentamento de uma vida santificada, escoa das mãos para um homem que nunca se satisfaz. Ele chega a ter a ousadia, Ramã, no capítulo 5, no versículo 13, de dizer, mas tudo isso não me dará satisfação, falando das suas riquezas, do seu lugar de honra, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Perceba que é um homem insatisfeito, procurando sua satisfação em novos acontecimentos. Irmãos, me escute em nome de Jesus. Pastor Edu inventou uma linda palavra, ou na verdade ele achava que ele tinha inventado, ele descobriu que já existia, né? A infoxicação. A intoxicação de informações, que tem roubado a paz de muitos. Manchetes de jornal, vídeos, fake news, rumores de guerra, não somente de coisas fake, mas coisas reais. Tem roubado a paz de muitos, pessoas que não estão conseguindo mais dormir o sono do justo. Pessoas que não estão conseguindo mais se contentar com o seu próprio soldo, com a sua própria receita. Pessoas que não estão conseguindo mais viver uma paz de dizer, a minha vida é boa. E ficar satisfeito com o que vive, com o que tem. Não é à toa que nós estamos vivendo emocionalmente enfraquecidos. Porque nunca está bom. Nunca nos satisfazemos. Nunca entendemos o propósito pelo qual nós estamos vivendo os nossos dias. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que se você crê que Deus é soberano, que Ele tem providência, nós precisamos também igualmente crer que Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero te lembrar mais uma vez nessa manhã a respeito disso. Essa é a vantagem de ser um cristão, você sabia? É saber que tem um Deus que é o Todo-Poderoso e até o diabo é o diabo de Deus, de que nós podemos então descansar. E crer que Ele está no controle. Solta um ar bem tranquilo aí. Puxa e solta um ar bem tranquilo. Olha com um sorriso nos olhos para quem está do seu lado e diz, Deus está no controle.
Deus está no controle, queridos. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente sofra, ainda que a gente sinta dor, ainda que as coisas não estejam de verdade boas para nós, ei, Deus está no controle. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ao mesmo tempo em que nós temos essa figura de Ramã, um malfeitor, que os seus próprios desejos o levaram à ruína, nós temos Mardoqueu, um benfeitor e um homem que estava diante de uma realidade tão linda, tão submisso à vontade de Deus, que Deus então o colocou para um lugar de nobreza. Mardoqueu trilhou um caminho de obediência a Deus. Você pode olhar no primeiro capítulo, no versículo 7, já tem ali a evidência de que ele, um primo mais velho, vai criar uma prima mais nova como filho, porque os pais da sua prima haviam falecido. É assim que a palavra apresenta Esther para nós, ou no caso Radassa, sendo cuidada e criada por um primo mais velho. Alguém que mesmo num ambiente de exílio babilônico e agora persa, tem um amor extra, um amor que derrama do bolso, um amor que, sabe quando você vai pegar alguma coisa que é maior do que você consegue conter e aquilo vai se derramando no caminho? Esse é o amor de Mardoqueu para com a sua prima. Um homem que assume a responsabilidade da qual não era dele, mas para cuidar de uma prima e dar a ela um teto, dar a ela uma criação, dar a ela a provisão, dar a ela a oportunidade de ser alguém na vida. A história começa assim na vida de Mardoqueu. No capítulo 2, no versículo 21, nós encontramos evidências de que Mardoqueu ele vai denunciar uma conspiração contra Xerxes. Perceba, queridos, que enquanto Ramã estava querendo o lugar de Xerxes, Mardoqueu estava denunciando uma conspiração contra o rei Xerxes. Um benfeitor. E Deus quer moldar o nosso coração nessa manhã, para que saímos daqui ainda mais benfeitores do que Ele já nos fez. Amém? No capítulo 4, no versículo 1, Mardoqueu reage na conspiração de Ramã contra os judeus. Ele toma para si a briga. Ele vai falar com Esther. Ele vai provocar Esther lá no versículo 12 do capítulo 4, para se posicionar em favor do seu povo. É aquela frase emblemática: quem sabe se não foi para um tempo como este que você é rainha. Um momento em que ele não somente se coloca num lugar de resolver uma problemática, como ele também estimula e convoca outras pessoas para a mesma batalha. Sabe, queridos, um benfeitor, ele encontra um problema nobre e ele carrega uma multidão com ele para a resolução desse problema nobre. Um benfeitor é uma pessoa que encontra uma oportunidade de ser sal do mundo, luz do mundo, e ele então se ajunta com outros benfeitores para que aquilo se cumpra, para que aquilo encontre resposta. Que o Senhor nos levante como estes, que a nossa indiferença caia por terra com relação aos problemas que estão diante de nós. Sabe, você não precisa mudar de quarteirão para encontrar os problemas que estão diante dos teus olhos. Você não precisa mudar de em casa para encontrar pessoas que precisam daquilo que você tem para oferecer. Basta abrir os olhos, como Saulo que se torna Paulo, as escamas dos olhos caem, não é? Que nós não busquemos como comichão nos nossos ouvidos aqueles que preguem aquilo que a gente goste, mas que aprendamos cada vez mais a estarmos prontos para ouvirmos a admoestação do Senhor e nos moldarmos segundo a sua forma. O Senhor nos chama para uma história de benfeitorias. E é incrível como em todos esses 10 capítulos não há uma menção sequer de que Mardoqueu tem algum desejo próprio de se tornar alguém importante. Não tem. Ele estava satisfeito com a sua vida.
Ele estava inserido no seu contexto e ele estava ali buscando multiplicar os talentos que estavam diante dele. Um homem de paz, com paz de espírito. Um homem que vivia bem, um homem que mesmo em meio, longe das suas terras, em cativeiro, em circunstâncias adversas, com inimigos, como a palavra diz para nós que os judeus tinham sim inimigos por todos os lados. Era um homem que estava ali servindo, buscando satisfazer a vontade de Deus. E por isso, de fato, ele não se dobrou diante de Ramã. Porque um homem de Deus só tem um Deus. E se dobra somente um, aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, Deus Todo-Poderoso. Sabe, Deus vai escrevendo a sua história. E o mais lindo de tudo é que os últimos versículos do 10º capítulo, os últimos versículos da história da rainha Esther, termino dizendo lá no 10, versículo 2, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles. Pois, preste atenção aqui no segredo que a palavra quer trazer para nós aqui nessa manhã também. Pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Que coisa mais incrível para nós lermos a palavra e nos achegarmos nesse contexto. Durante o período em que o povo hebreu, o reino do sul e o reino do norte estavam sendo conduzidos para a Babilônia em franco processo de exílio, o profeta Jeremias, num determinado momento, ele se levanta diante da parte do Senhor, ele diz o seguinte no capítulo 29, versículo 7. Ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja que coisa mais linda que o Senhor tem para nos ensinar. Um altruísmo mesmo em meio à perseguição. Um altruísmo mesmo em meio a um lugar longínquo das terras próprias, das terras de natureza. Uma postura em que Deus não incitava a discórdia, Ele não incitava a ira, Ele não incitava a facção, Ele não incitava a maledicência contra as autoridades políticas, Ele não incitava esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Inclusive, o próprio Deus tem a coragem de dizer, porque Ele é o Todo-Corajoso também, de que foi Ele mesmo que deportou aquele povo para aquela cidade. Enquanto alguns estavam dizendo, os nossos inimigos nos prenderam, o profeta estava dizendo da parte de Deus: eu estou os deportando por conta da desobediência do povo. Perceba que quando nós nos colocamos diante da soberania de Deus, nós somos conduzidos por Ele mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio dos dias maus, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá alívio, é nele que encontramos recôndito, é nele que encontramos segurança, é nele que encontramos a paz. Deus está no controle. Irmãos, eu quero que você se lembre disso essa semana inteira. Deus está no controle. E aí então, a batalha é travada. A partir do versículo 5, nós vamos ler o seguinte: os judeus feriram todos os seus inimigos à espada,
matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Olha só. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Veissata, os 10 filhos de Ramã, filhos de Hamedata, o inimigo dos judeus. Eu treinei bastante em casa. Preste atenção. Mas não se apossaram dos seus... Uau! Não se apossaram dos seus bens. Enquanto que no decreto de Ramã, o chamariz para que os judeus tivessem ainda mais inimigos era: vocês ficarão com os bens daqueles que vocês matarem. Nós vemos aqui agora os judeus não se apossando de bens de ninguém. Versículo 11. Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidade de Suzã, que terão feito nas outras províncias do império. Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Né? Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. O rei então, se achega a Ester, depois dessa linda conquista, dessa linda batalha travada. Veja, queridos, perceba que judeu nenhum quis matar ninguém. Eles receberam autorização para se defenderem dos seus inimigos que os atacassem. Tá? Então nós não podemos ter na nossa mente, no nosso entendimento, uma ideia de que os judeus foram lá, acordaram de manhã e disseram: agora eu vou matar todos que me odeiam. Não foi isso que aconteceu. Aqueles que odiavam os judeus se achegaram para matá-los e eles, ao defenderem-se, mataram esses inimigos. Ok? Então esse é o contexto. Aí respondeu Ester, versículo 13: se for do agrado do rei que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O que Ester estava pedindo é que ela antecipadamente, sabendo que nem todos os inimigos dos judeus haviam os atacado, de que haveria uma possível conspiração para o dia seguinte. Porque assim como o decreto de Ramã estava dizendo para executar todos os judeus, o decreto que é feito por Mordecai estava somente naquele dia, naquela data, naquele contexto. Então, possivelmente, poderia haver um contra-ataque, uma reviravolta desses inimigos, e eles, então, poderiam surpreender os judeus no dia seguinte. E Ester, então, eu acredito de todo o meu coração que inspirada pelo Espírito Santo, amém? Ela, então, chega ao rei e ela diz: olha, a gente precisa de mais um dia para resolver essa parada aí, porque se isso não acontecer, amanhã a gente está frito. E o rei, então, que já havia prometido até metade do seu reino a Ester, diz lá no versículo 14: então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Mas não se apossaram dos seus bens. No segundo dia fizeram a mesma coisa. Não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles. Irmãos, nós estamos falando de uma batalha de 75.800 mortos. Pensa na quantidade do povo que não gostava dos judeus que estavam ali no Império Persa. Mas pela terceira vez, ainda que com sangue nos olhos, com sangue nas espadas, ainda que com gritarias de ódio, de desgraça, de maldição, pensa o quanto esse povo amaldiçoava o povo de Deus. Diante de todo um contexto, pela terceira vez, no versículo 16,
diz, mas não se apossaram dos seus bens. Isso nos ensina algo. Isso nos ensina que é uma vitória pela preservação do povo de Deus e não pela conquista de bens. Isso nos ensina que essa vitória é uma vitória para que Deus, de maneira soberana, continue protegendo o seu povo. Não era uma vitória de conquista territorial, de conquista de despojos de guerra, apesar de que nós encontramos no Antigo Testamento histórias assim, mas aqui neste contexto é uma defesa, e ao não se apossarem dos bens dos seus inimigos, eles estão fazendo aquilo que o profeta Jeremias já havia profetizado: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Meus irmãos, aqui uma lição maravilhosa para nós, de que a celebração da vida, o cuidado mútuo para com os irmãos, foi o motivo principal dessa defesa que o povo fez. Eles não estavam atrás de enriquecimento, muito menos do que eles estavam atrás do cuidado mútuo uns para com os outros. Porque nessa batalha eles estavam se protegendo, se cuidando, se amando, se guardando. Quantas vezes nós nos esquecemos dos nossos irmãos para nos derramarmos nas necessidades da vida mundana, para nos derramarmos no adquirirmos as coisas desse mundo, nos esquecemos do choro de quem está chorando do nosso lado, da aflição de quem está do nosso lado, porque sofreu alguma coisa muito séria e terrível na vida. Que o Senhor possa nessa manhã também nos alertar quanto ao cuidado mútuo. Como é que os judeus venceram de maneira tão numerosa esses seus inimigos persas? Certamente, eles trabalharam juntos. Eles cobriram as costas uns dos outros. E o Senhor nos chama a olharmos uns pelos outros aqui também. Ao invés de vivermos intrigas, discórdias, birras, chateações, gaste o seu tempo se preocupando com o teu próximo. Gaste a sua energia se preocupando com quem precisa de você. Gaste o seu coração, as suas emoções, para servir com a sua própria vida aqueles que você já chama de irmão e irmã. O Senhor nos chama para olharmos para um cuidado como esse. Quantos pais bem-sucedidos podem ajudar pais que estão em momentos de tensão com seus filhos? Quantos casamentos bem-sucedidos podem ajudar casamentos que estão em pontos de tensão no meio de nós? Quantos conhecedores da palavra de Deus nós temos aqui que podem derramar de conhecimento e entendimento da palavra para tantos outros que estão se chegando na fé agora? Quantos ávidos na vida piedosa, na oração, no jejum, na ajuda aos necessitados, podem estimular tantos outros que estão com a fé esfriada aqui no nosso meio? O Senhor nos chama para nos protegermos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para acolhermos uns aos outros nas nossas demandas, nas nossas urgências, nas nossas necessidades. É assim que Deus dá vitória para esse povo. Eles não estavam preocupados em se apossarem dos bens dos seus inimigos. Eles estavam preocupados em se protegerem dos seus inimigos, em se ajudarem para que a vida fosse preservada. E aqui agora entra um momento que eu confesso para vocês que é o meu preferido dessa história toda. É o momento em que a batalha é vencida e eles saem para celebrar. Versículo 18.
Os judeus de Suzã, do capítulo 9 ainda, porém tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Diga comigo, um dia de festa e de alegria. Aleluia. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram. Lembrem-se que essa narrativa de Esther foi escrita depois de tudo isso. Então, agora vai para o presente, que é um futuro da história, e vai dizer, vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Veja a mutualidade, que coisa mais linda do povo hebreu. Um dia em que eles celebram a vitória que aconteceu lá no passado, onde eles são lembrados do livramento de Deus, mas constantemente eles estão trocando presentes uns com os outros para celebrarem que o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua cuidando de cada um de nós. Mardoqueu registrou, versículo 20, esses acontecimentos. Olha só como a comemoração precisa virar decreto. Ele registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes. Então, ele começa registrando os acontecimentos e envia carta de celebração de que a vitória foi dada e que o povo está comemorando. Determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. Enfim, aí o texto vai, lá no versículo 29, nós vemos de novo uma nova inclinação para decretar essa comemoração, onde diz, então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim, a festa do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecidos para si mesmos, para todos os judeus, para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre o tempo de jejum e de lamentação, para que se cessasse, para que houvesse celebração. O decreto de Esther confirmou as regras de Purim, e isso foi escrito nos registros. Temos uma carta de Mardoqueu, temos uma segunda carta de Mardoqueu com Esther agora, temos o que foi escrito nos registros e temos o livro de Esther. Para você entender como o povo hebreu leva a sério uma comemoração. Para você entender que há um decreto para a celebração da vida e da comunidade. E eu quero com isso estimular o teu coração e no poder do Espírito Santo, porque a palavra não volta vazia, para que você saia daqui aprendendo cada vez mais a celebrar melhor a vida, a celebrar melhor aquilo que Deus faz por você, ou até mesmo aquilo principalmente que Ele já fez por você no madeiro. Amém? O Senhor nos convida a celebrarmos as vitórias que Ele nos dá. E a pergunta que eu tenho para nós aqui, e que nós vamos estender para os em casas que vão se reunir nessa semana, é a seguinte: quais vitórias você não tem celebrado? Quais vitórias você tem deixado passar em branco na tua vida por conta de um afã de mais, um anseio de conquistar mais coisas, e ainda das coisas das quais o Senhor já lhe deu como resposta, já lhe deu como vitória, já lhe deu como vida abundante, Ele já respondeu às suas orações e você tem deixado passar e não tem celebrado da maneira digna em que essas vitórias merecem a devida celebração. Queridos,
Existem vitórias individuais, familiares, existem vitórias coletivas. Das vitórias coletivas, por exemplo, o Natal. Não é verdade? Como para o cristão o Natal deve ser celebrado da melhor maneira? Como celebrarmos o nascimento de Cristo, 100% Deus, 100% homem, que se fez carne e habitou em nosso meio. Nós temos uma data anual onde nós escolhemos essa data para celebrarmos, e quantas das vezes nós não fazemos como nós deveríamos? Quantas das vezes nós não nos empolgamos como nós poderíamos? Quantas das vezes nós não introspectamos o significado de fato como nós deveríamos? O povo entra naquele frenesi de comprar presente, e é uma delícia. Se você quiser me dar presente, pode me dar, eu gosto de receber. Mas nós não podemos nos esquecer que não é a respeito disso, mas é a respeito de celebrar o aniversariante. Assim como também a Páscoa. Olha, eu quero abrir o meu coração aqui para você nessa manhã. Sabe, nós moramos fora, moramos nos Estados Unidos por 10 anos. Você sabia que a Páscoa é o evento que mais enchem as igrejas do ano? É um momento em que nós podemos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Mas aqui no Brasil parece que isso não virou moda nunca. Quando nós chegamos no momento da Páscoa, onde nós podemos de fato viver intensamente aqueles dias, aquele momento, a história da paixão de Cristo, nós gostamos de pegar a nossa mala e viajar e passear um pouquinho com a família. Eu quero lançar um desafio para 2026 aqui. Eu quero lançar um desafio para nós, para que em 2026 a gente possa fazer a maior celebração da Páscoa que a gente já fez em toda a nossa história de cristianismo. Quantos querem viver um negócio desse, maluco, ano que vem? Vamos nos empenhar. Irmãos, vamos sonhar alto. Imagine aqui um coral de 100 irmãos cantando a capela. Imagine a gente pulando e dançando na presença do Senhor pela ressurreição, por aquilo que Ele fez por nós, sem jamais merecermos. São celebrações que às vezes nós passamos desapercebido na nossa vida e que dizem respeito à nossa eternidade. Mas tem também as celebrações que nós temos individuais, familiares, como, por exemplo, os nossos aniversários. Quantas vezes pessoas não celebram o aniversário, não chamam os irmãos? Às vezes a gente fica naquela coisa, puxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Mas meu irmão, chama os irmãos, compra lá uma centena de coxinha, refrigerante, vale refrigerante, né, pastor? Assim, né? Sei lá. Para quem conhece a gente, sabe que eu tive coragem aqui agora, né? Ei, mas é tempo de celebrar, é tempo de celebrar a vida. Sabe, às vezes a gente fica tão ostracionado, preso naquilo que a gente ainda não tem, que a gente ainda não conquistou, que a gente ainda está sofrendo, que a gente ainda está vivendo. E os dias de comemorar passam e a gente não percebe. A gente não percebe. Daqui a pouco passou. Aniversário de namoro, aniversário de casamento. Né? Cadê as mulheres para gritar um fala Deus aí, né? Aniversário de casamento, né? Coisas que são importantes na vida. Conquistas que o Senhor nos deu. O dia da sua conversão, o dia do seu batismo, né? A gente dá certificado para que você se lembre dessa data, para que você comemore essa data. O dia em que você publicamente, porque você creu, você foi para as águas. Você diante da igreja testemunhou a tua fé. Uma fé confessa. Que você disse diante da igreja toda: eu creio que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. É motivo de celebração, sim, todos os anos. Quando foi que o Senhor falou contigo? Um dia que você se lembre. Neste mês, nós vamos celebrar no dia 15, 20 anos em que o Senhor nos chamou para sermos pastores.
Você acha que eu não vou celebrar, meu irmão? É claro que eu vou celebrar. Eu vou celebrar porque a bondade dele me alcançou, porque o favor dele me alcançou. Quando foi que o Senhor te alcançou? Quando foi que Ele fez uma grande coisa na tua vida? Tenta encontrar essa data, coloque um marco. Você que é pai, você que é mãe, as oportunidades que você tem para reunir os teus filhos e dizer: família, nesse dia, há 15 anos atrás, o papai foi para as águas. O papai aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi um dia muito especial para mim, porque nesse dia eu criei no meu Salvador, e graças a Ele nós estamos de pé. Graças a Ele as tempestades vêm, mas elas passam. Graças a Ele os dias são maus, mas pela manhã o Senhor renova as nossas forças. Graças a Ele as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. É a oportunidade que você tem de celebrar aquilo que de fato te arrebatou de você mesmo. É a oportunidade que você tem de festejar e fazer da comemoração um decreto na tua vida, na tua casa. Ah, meus irmãos, Provérbios 17, 22 vai dizer algo muito precioso para nós. Diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Interessante que o coração alegre não é resultado, perceba, mas é bom remédio. Para que a gente usa um remédio? Quando a gente não está bem. Então o Senhor nos convida a nos alegrarmos nos dias maus. O Senhor nos convida a fazermos decretos de vitórias, de conquistas diante dEle, para que no dia mau a gente tenha onde se agarrar e se lembrar: Ele continua sendo o mesmo, e Ele me salvou uma vez e vai continuar me salvando. Ele falou comigo uma vez, Ele vai continuar falando. Ele me tocou uma vez, Ele vai continuar tocando. Ele me transformou uma vez, Ele vai continuar transformando. Ele me resgatou uma vez e vai continuar resgatando. Faça das tuas celebrações decretos. Mude os teus motivos de celebração. Tira o foco das coisas que você ainda não alcançou, das coisas que você ainda não conquistou no sentido material, num sentido de ideia de vida, de conceito de vida, e foque naquilo que Deus já te deu, naquilo que Ele já fez por você, para que a sua alegria seja restaurada. Ele quer restaurar a tua alegria aqui, nessa manhã. Ele quer fazer de você um benfeitor para que você continue dando frutos, sim, mas Ele quer restaurar a tua alegria. Ele quer te lembrar aqui nessa manhã, te dizendo: ei, tem muito mais coisa para você celebrar que você está deixando passar. Tem muito mais coisa para você celebrar que você está deixando passar. O coração alegre é bom remédio. Por isso que recusar a se alegrar é adoecer por escolha. Recusar-se a alegrar daquilo que Deus já fez é você decidir adoecer. Não saber celebrar é viver como se tudo fosse comum. É como que se Deus não estivesse fazendo ainda milagres. Mas quando a gente celebra a Deus, a gente continua se lembrando que Ele tem mãos e toca, que Ele tem olhos e vê, que Ele tem ouvidos e ouve, e que Ele continua socorro bem presente na tribulação. Ele é poderoso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu vou te dar uma chance, mas eu só vou dar uma. Quantos aqui tem motivos para celebrar o Senhor de todo o coração? Aleluia. Então levante as suas mãos, aplauda a Ele, dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele é digno de toda a celebração, de toda a celebração. Coloque alegria aí no seu coração, meu irmão, e vamos celebrar ao Senhor com uma canção em nome de Jesus. Em nome de Jesus.